Um dia eu estava indo para São Paulo com o meu marido. Escuta essa história porque você vai entender como que ela vai te ajudar aí no seu processo de emagrecimento. E a gente estava muito quieto ali no carro e eu adoro conversar. E quando a gente fica muito quieto, eu já logo caço algum assunto, mesmo que não tenha relevância nenhuma. Tanto que a gente tem um meme interno que são nossos papos guirlanda, que é aqueles, sabe aquelas conversas que não tem nada a ver com nada, que não levam para lugar nenhum. Mas que a gente tá ali conversando, aqui em casa a gente chama de papo guirlanda, e qualquer dia eu conto por que chama papo guirlanda. Mas a gente estava ali muito quieto e eu fiquei incomodada. E aí já pensei, vou pensar em alguma coisa aqui para eu puxar um assunto. E passou um Kicks, sabe aquele carro? Kicks do lado. E aí aquele carro Kicks passou do lado e eu peguei e falei assim pro meu marido, falei, nossa amor, esse carro, ele não é muito comum a gente ver, né? E aí meu marido já emendou. Não, e esse carro aí não deu certo, não. Esse carro não tem muita saída e tal, tal, tal. Enfim, e por ali passou. Foi só eu falar do Kicks, meu marido responder do Kicks. Gente, começou a brotar Kicks de todos os lugares. Era Kicks que passava na nossa frente, era Kicks que passava do nosso lado, era Kicks na pista. Na hora que a gente parou no estacionamento, qual era o carro que estava na nossa frente? Era um Kicks. E até hoje, toda vez que eu saio de casa, eu vejo um bendito de um Kicks. O que isso tem a ver com o emagrecimento? Bom, existem milhares, milhares, milhares de informação à nossa volta. E a verdade é que o nosso cérebro, ele não consegue processar todas essas informações. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa filtrar. E como é que o nosso cérebro faz esse filtro? O nosso cérebro é como se ele tivesse uma secretária que se chama Sara, inclusive, que é um acrônimo, né, de Sistema Ativador Reticular Ascendente, que nada mais é do que é como se fosse, vai chegando as informações e esse sistema, que é a Sara, o que ela faz? Ela vai filtrando, isso é importante, isso não é importante, isso é importante, isso não é importante. Então, sabe aquela frase, não sei se você já ouviu, tudo aquilo que você foca expande. Por quê? Porque você está dando atenção para aquilo. E a partir do momento que você dá atenção para algo, a Sara, ela identificar que aquilo é importante. Então, o que ela vai fazer? É como se ela ligasse um radarzinho aonde é que tem mais disso, porque o meu ser humano está falando que isso é importante. Isso é muito comum quando a gente vai comprar carro, por exemplo, que você não via aquele carro, você passa a ver. Ou então aquela cor de carro, você fala, caramba, não tinha tanto carro vermelho assim, agora só tem carro vermelho. Ou então uma amiga que engravidou. Nossa, mas parece que agora tem um monte de mulher grávida. Na verdade, as coisas elas sempre foram do jeitinho que elas são, mas a questão é, como o nosso cérebro ele precisa filtrar essa quantidade de informações, então ele dá atenção para aquilo que ele recebeu a informação. Tá, Nani, onde é que você quer chegar com essa história do Kicks e da atenção e de tudo mais? O que acontece? É muito importante que você saiba aquilo que você não quer, mas é mais importante ainda você saber aquilo que você não quer. E uma das formas que a gente informa o nosso cérebro é através da nossa comunicação. E a gente se comunica de várias formas. Uma das formas é a comunicação verbal. Aquilo que a gente está pensando também é uma comunicação interna. Você está comunicando coisas para você, para o seu cérebro, para o seu sistema interno, para o seu ambiente interno o tempo todo. E aí, normalmente, vou dar um exemplo muito comum, que é o exemplo do doce. Então a pessoa fala assim: meu Deus, eu quero emagrecer, eu não posso comer doce. Na hora que você fala, eu não posso comer doce, parece que também começa a brotar doce. Por quê? Aí alguém te traz um doce, aí você vê um doce, aí começa a aparecer propaganda de doce, aí parece que, nossa, se multiplica. Por quê? Porque você deu atenção para aquilo. É a mesma coisa que você fala assim: meu Deus, eu não posso comer. Ou então você fala, meu Deus, eu não posso engordar. E aí o que acontece? Você fica cada vez vendo mais coisas que te engordam. Por quê? Porque você deu essa informação para o seu cérebro. É como se você estivesse falando assim, ó, não posso comer mais doce. O que o cérebro entende? Preciso ver mais doce. Não posso engordar, me dê motivos para engordar.
E por que tudo isso? Porque a nossa comunicação ela está informando para o nosso cérebro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa colocar a nossa atenção naquilo que a gente deseja. Então, por quê? Porque aí o nosso cérebro ele vai filtrar e dar atenção para aquilo que a gente considera importante. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, em algo que eu quero, o que eu vou pensar? Eu vou pensar naquele resultado que eu quero, naquela roupa que eu quero, no que eu quero consumir, nos hábitos que eu quero construir. E aqui é muito uma questão de postura, até porque muitas vezes a gente fica se lamentando, ai, mas eu queria estar comendo tal coisa, eu estou comendo aquilo, ah, mas eu queria poder estar fazendo tal coisa e eu não posso. E aí o que acontece? Chega uma hora que não faz sentido você ficar fazendo aquela coisa diferente daquela que você está comunicando e que o seu cérebro está dando atenção. Então, o que você precisa fazer? Você sempre precisa pensar naquilo que você quer. Por quê? Porque você vai começar a enxergar mais daquilo que você quer. Então, não posso comer doce? Não. Preciso comer mais fruta. Posso comer mais fruta. Por quê? Porque daí você está informando para o seu cérebro que fruta é bom. Ele vai dar atenção para a fruta e não vai dar tanta atenção para doce. Então, tudo que a gente comunica também vai facilitar o nosso processo, porque a gente precisa entender como a gente funciona para a gente conseguir progredir, para a gente conseguir de verdade facilitar o nosso processo e entender o nosso funcionamento fisiológico, o nosso funcionamento cerebral. Tudo isso é essencial para que a gente consiga facilitar o processo. É um processo fácil emagrecer? Não é um processo fácil, mas se quanto menos eu souber sobre esse caminho, mais difícil vai ficar. Então, é bastante importante que você entenda. E o sistema ativador reticular ascendente, ele é uma baita de uma ferramenta para contribuir para o seu emagrecimento. Mas que se você não souber usar, ou como ele pode favorecer o seu emagrecimento, de nada adianta. Então é isso, tá? Bora lá, se você quiser saber como usar aí as suas secretárias do cérebro melhor, vem para uma sessão individual que a gente vai conseguir identificar os erros e os acertos, o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo certo, o que está contribuindo, o que está atrapalhando o seu emagrecimento. E bora lá, vamos que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.